Imagine o ano de 1140, um tabuleiro geopolítico onde três forças se digladiam pelo domínio do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio. De um lado, o Império Bizantino, herdeiro de uma tradição milenar, mas agora obrigado a navegar em águas traiçoeiras. Do outro, os Estados Cruzados, um mosaico de senhores feudais que, após conquistarem Jerusalém, transformaram a Terra Santa em um campo de batalha particular, onde cada nobre erguia sua própria fortaleza e se autoproclamava príncipe, duque ou rei, como se títulos bastassem para garantir lealdade. E, por fim, os sultanatos emirados muçulmanos, surgidos das cinzas do outrora poderoso Império Seljúcida, agora fragmentados, mas não menos perigosos. Era um cenário de caos calculado, onde alianças se faziam e desfaziam com a velocidade de uma adaga no escuro. Cruzados e bizantinos, supostos irmãos na fé, trocavam sorrisos falsos enquanto afiavam as espadas uns contra os outros. Muçulmanos, por sua vez, não hesitavam em explorar cada rachadura nesse frágil acordo. Não havia tratados que valessem o papel em que eram escritos, nem juramentos que resistissem à primeira oportunidade de traição. Foi nesse contexto que o imperador bizantino, observando as intermináveis disputas entre os barões cruzados, viu sua chance. Com precisão cirúrgica, suas legiões avançaram sobre as cidades francas, Tarsus caiu, outros bastiões seguiram o mesmo caminho, e a Quilícia, governada por Leão I, curvou-se sem resistência. Os filhos do rei armênio foram enviados a Constantinopla como reféns, um gesto que deixava claro que, na política bizantina, a confiança era moeda rara. O próximo alvo? Antioquia, joia dos Estados Cruzados, sitiada e à beira da queda. Mas, numa virada de mesa típica da época, os cruzados, antes divididos, uniram-se para oferecer algo que o imperador não poderia recusar: vassalagem. Em troca da vida e de um pedaço de dignidade, hastearam a bandeira imperial sobre suas muralhas, transformando-se, da noite para o dia, de aliados incômodos em súditos convenientes. O acordo, porém, tinha um preço. O imperador, astuto, prometeu ajudar a recuperar territórios perdidos para os muçulmanos, uma jogada mestre, pois assim os cruzados, agora seus vassalos, fariam o trabalho sujo por ele. O que se seguiu foi uma aliança tão improvável que pareceria ficção: bizantinos, cruzados e até templários marchando lado a lado contra o Emirado de Masud. A campanha foi vitoriosa, cidades foram retomadas, e, numa demonstração de poder, Masud devolveu duas relíquias simbólicas: a cruz do imperador romano IV Diógenes, capturada décadas antes, e, estranhamente, sua mesa de trabalho. Sim, uma mesa. A história não explica por que o móvel se tornou objeto de culto, mas quem somos nós para questionar os caprichos da devoção medieval? Com os muçulmanos temporariamente neutralizados e os cruzados sob seu jugo, o Império Bizantino respirava aliviado. Pela primeira vez em décadas, suas fronteiras estavam seguras. Mas a tranquilidade duraria pouco. O imperador, insaciável, voltou seus olhos para o alvo mais fraco, os Emirados Muçulmanos. Algumas cidades caíram, mas o cerco a Trebisonda se revelou um desastre. 2 anos depois, em 1142, ele estava de volta a Antioquia, sim, a mesma Antioquia que havia jurado lealdade pouco antes. Por quê? Porque os cruzados, fiéis à sua natureza, haviam retomado suas guerras internas, derramando sangue cristão como se fosse água. Para um estrategista como ele, era uma oportunidade de ouro. Mas o destino tem um senso de ironia afiado. Enquanto o imperador planejava seu próximo movimento, os muçulmanos, atentos às divisões cruzadas, atacaram primeiro e levaram a melhor. E então, como se o universo quisesse rir de sua ambição, uma flecha envenenada cravou-se em sua mão durante uma caçada, em abril de 1143. Os médicos foram claros: amputar ou morrer. Ele escolheu a segunda opção. A gangrena fez o resto. Com sua morte, o trono coube a Manuel I Comneno, o mais novo de 4 irmãos. Os outros 2 haviam morrido em batalha, e o terceiro, Isaac, era um homem tão medroso que, segundo cronistas, temia até o som das espadas e tinha maneiras de donzela. Manuel, porém, era feito de outra matéria. Sob seu reinado, Bizâncio voltou a rugir. Desde os tempos de Justiniano, não se via tamanha atividade militar. Ele esmagou Masud, reconquistou territórios e, quando a Europa anunciou a Segunda Cruzada em 1147, não hesitou em sabotar a passagem dos exércitos francos por suas terras. Seus homens envenenaram poços, roubaram provisões e deixaram os cruzados à mercê do sol e da fome. Afinal, depois de tantas traições,
por que ajudá-los? A sorte sorriu para Bizâncio. As divisões entre alemães, franceses e ingleses eram tão profundas que ninguém ousou desafiar Constantinopla. Manuel, livre dessa ameaça, voltou-se para os Balcãs, onde sérvios e húngaros conspiravam contra seus interesses. A campanha foi implacável. A Sérvia foi subjugada, seu líder, um tal de Arquiupan, título que soa tão exótico quanto obscuro, capturado, e os húngaros, após um breve conflito, preferiram a paz à guerra. Em 1154, seu general Miguel Paleólogo desembarcou na Itália com uma missão: recuperar as perdas do passado. Apualha e Calábria caíram como frutas maduras, até que a morte inesperada do comandante paralisou o avanço. Sem liderança, as tropas bizantinas recuaram, e a paz foi selada com os normandos. Manuel, porém, não era homem de descansar sobre louros. Quando os húngaros ousaram apoiar os sérvios, suas legiões marcharam novamente. A guerra foi rápida, a vitória, inevitável. Os húngaros curvaram-se. Enquanto isso, nos Estados Cruzados, a desunião reinava suprema, como se precisassem de mais um motivo para se destruírem. E Bizâncio, sempre atenta, preparava-se para colher os frutos desse caos. Afinal, em um mundo onde lealdades são tão efêmeras quanto a areia do deserto, só os audazes e os impiedosos sobrevivem. E foi então que o imperador que transformava ambição em estratégia, voltou seu olhar para Antioquia, aquela joia que seu pai, em um gesto de prudência ou hesitação, havia deixado escapar das mãos bizantinas, contentando-se com um mero tratado de vassalagem. Mas não era homem de meias medidas. Quando as portas da cidade se fecharam diante de suas legiões, o príncipe Raimundo de Antioquia não teve escolha senão humilhar-se. Saiu ao encontro do Basileus não com armadura reluzente, mas com vestes simples e uma corda ao pescoço, símbolo de rendição incondicional. Os cronistas da época, homens acostumados a registrar sangue e traição, ficaram pasmos. O temível, o implacável, comoveu-se. Não pela fraqueza do inimigo, mas pela astúcia do momento. Com um gesto quase teatral, declarou: se vos entregais à minha mercê, por que reduzir a cinzas o que pode ser meu por direito? Antioquia foi poupada do fogo, mas não da dominação. E aqui revelou-se o gênio de ele compreendia que alianças com os cruzados eram tão frágeis quanto o vidro. Sangue, porém, sangue cria laços indestrutíveis. Assim, em um lance de mestre, desposou Maria, filha de Raimundo, tecendo com fios de ouro e política uma rede que nem mesmo a traição dos latinos poderia romper. Mais uma vez, mostrava ao mundo como se joga o grande jogo, não com espadas apenas, mas com casamentos, intrigas e uma paciência que esmaga montanhas. Nos anos que se seguiram, parece ter sido consumido por duas paixões igualmente devoradoras, o leito das amantes e os segredos das estrelas. Astrólogos de todo o império eram convocados para decifrar seu destino nos céus, enquanto manuscritos antigos eram desenterrados em busca de presságios. Cada semana, novos horóscopos lhe eram apresentados, como se o futuro pudesse ser domado por tinta e pergaminho. Mas não se engane, o imperador não era um sonhador. Enquanto os adivinhos murmuravam sobre cometas, suas legiões marchavam. Os húngaros, que ousaram desafiá-lo antes, voltaram a sentir o peso de sua ira. Desta vez, o alvo foi Zeugma, cidade-fortaleza às margens do Eufrates. Mas algo inesperado aconteceu: os soldados bizantinos, acostumados a vitórias fáceis, hesitaram. As muralhas pareciam intransponíveis, e o medo contagiava as fileiras. Foi então que fez o que nenhum estrategos ousaria: não deu ordens do alto de um cavalo branco, não observou a batalha de um pavilhão seguro. Ele próprio montou seu corcel, empunhou a lança e, com um brado que ecoou como trovão, arremeteu contra os portões do inimigo. O primeiro a golpear, o primeiro a sangrar. A mensagem era clara: se o Basileus não teme a morte, quem são vocês para recuar? O efeito foi instantâneo. Zeugma caiu. E depois dela, como um incêndio que devora a estepe, vieram a Croácia e a Dálmácia. Em menos de uma década, havia reconquistado territórios perdidos há séculos, estendendo suas fronteiras até limites que nem mesmo Justiniano, o Grande, sonhara alcançar em seus últimos anos. O império respirava novamente, ou melhor, dominava. As arcas transbordavam, os exércitos eram temidos, e os embaixadores estrangeiros curvavam-se até o chão ao entrar na sala do trono de Constantinopla. Mas não era homem de descansar. Em 1171,
seu gênio estratégico voltou-se para onde sempre esteve o verdadeiro poder, o ouro. Os venezianos, aqueles parasitas dourados que sugaram a riqueza bizantina por décadas, foram os primeiros a sentir o golpe. Seus comerciantes foram presos, seus barcos confiscados, seus privilégios revogados. Veneza rugiu, mas não pôde fazer nada. O tratado que os protegia foi rasgado como pergaminho velho. E aqui está a ironia da história. A Cule que hoje admira os canais de Veneza, suas cúpulas douradas e colunas de mármore, está, na verdade, olhando para um espelho quebrado de Constantinopla. Os venezianos não apenas copiaram, roubaram a grandeza bizantina, pedra por pedra, ideia por ideia. Mas agora, sem aviso, a mãe dos ladinos lhes virou as costas. Em seu lugar, M abraçou Genebra e Pisa, as novas rainhas do Mediterrâneo. Não havia paz, é claro, apenas uma guerra fria travada em águas azuis, onde navios bizantinos e venezianos se espreitavam como lobos. Mas o imperador não se importava. Seu império estava em todos os lugares, nos Balcãs, no Oriente, nas rotas comerciais que sufocavam a concorrência. Até mesmo na distante Rus, onde os príncipes se dilaceravam em guerras civis, M estendeu sua sombra, apoiando Yuri Dolgoruki em sua luta pelo trono de Kiev. Era como se suas mãos fossem tentáculos, estrangulando lentamente qualquer foco de resistência antes que crescesse. E então, como um raio em céu claro, vieram as derrotas. 1176 foi o ano em que o destino, tão obsequiosamente consultado por M, finalmente lhe virou as costas. Os seljúcidas, unidos sob uma só bandeira, esmagaram o exército bizantino em Myriokephalon. A fortaleza de Dorylaeum, símbolo de poder imperial, foi arrancada de suas mãos. Mas o verdadeiro golpe veio de onde menos se esperava, da Itália. Por séculos, V havia dançado sobre as brasas das divisões europeias, soprando as chamas entre papas e imperadores, normandos e lombardos, tecendo alianças com ouro e promessas vazias. Era um jogo que dominava como ninguém. Até que, em maio daquele ano, o impossível aconteceu. O Papa Alexandre III e o rei Guilherme II da Sicília, juntamente com uma coalizão de cidades italianas, esmagaram Frederico Barba-Ruiva, o imperador do Sacro Império, em Legnano. O tratado que se seguiu não foi apenas uma paz, foi um armistício contra Constantinopla. De repente, todos os jogadores que antes se digladiavam voltaram-se para o mesmo alvo, como cães de caça farejando sangue. O império que me construíra com sangue, casamento e astúcia estava agora cercado. E o pior: as arcas estavam vazias. Guerra após guerra, campanha após campanha, havia drenado até a última moeda de ouro. Quando Basileus morreu em setembro de 1180, deixou para trás não apenas um trono, mas uma bomba-relógio, uma máquina de guerra sem combustível, uma corte repleta de ambiciosos e uma única certeza a de que, sem um líder de sua envergadura, o abismo se abriria. E foi então que entrou em cena ele. Andrônico Comneno. Um homem tão extraordinário que, se não existisse, os poetas teriam que inventá-lo. Um personagem saído das páginas mais sombrias de uma tragédia grega, onde heróis e vilões se confundem no mesmo corpo. Para entendê-lo, porém, devemos voltar ao início, ou melhor, aos dois inícios. Alexios e Comneno, o fundador da dinastia, teve dois filhos, Isá e João. Isá morreu cedo, mas deixou um herdeiro, um menino chamado Andrônico. João, por sua vez, gerou Manuel, o imperador que acabamos de conhecer. Assim, Andrônico e Manuel não eram apenas primos. Eram irmãos de sangue e ambição, criados lado a lado nos salões dourados do grande palácio. Enquanto Manuel ascendia ao trono, Andrônico aprendia outra arte, a da sobrevivência. Sua carreira foi um turbilhão de glórias e desastres. Em 1145, lutou contra os seljúcidas. Em 1151, comandou uma campanha na Cilícia e fugiu do campo de batalha, deixando seus homens para trás. 3 anos de desgraceira se seguiram, até que Manuel, lembrando-se dos laços de sangue, o perdoou. Belgrado tornou-se seu feudo, e lá, entre vinho e intrigas, Andrônico começou a tecer sua teia. Porque Andrônico Comneno não era apenas um soldado. Era um encantador. Alto, de olhos penetrantes e uma presença que fazia as mulheres desmaiarem, literalmente. Cronistas da época relatam que damas da nobreza se atiravam a seus pés, que esposas de generais o procuravam em segredo, que até mesmo freiras, sim, freiras, suspiravam seu nome em confissão. Seu charme era sua arma mais letal.
E foi em Belgrado, enquanto fingia lealdade, que começou a tramar. Por que servir, quando posso governar? Venezianos foram subornados. Mercenários húngaros, recrutados. O plano? Assassinar Manuel durante uma caçada. 2 vezes falhou. Na terceira, o imperador descobriu a trama. Em 1154, Andrônico foi jogado nas masmorras de Constantinopla. 4 anos de escuridão, de pão podre e ratos. Até que, certo dia, enquanto apalpava as paredes úmidas de sua cela, seus dedos encontraram algo, um buraco no chão. Não um túnel, apenas uma fenda, estreita demais para um homem passar. Mas Andrônico não era um homem comum. E aqui, meus amigos, a história fica interessante. A fenda não levava a lugar nenhum, mas Andrônico se espremeu nela como um réptil, empurrando com os ombros uma laje solta que ninguém havia notado em séculos. Não havia espaço para respirar, apenas para existir, imóvel como um cadáver, enquanto os carcereiros entravam na cela com tochas fumegantes. Fugiu. Rugiram, revirando a palha podre com as botas. Ele ouviu cada xingamento, cada ordem de busca, enquanto o suor escorria por seu rosto e misturava-se ao mofo das pedras. E então, o som de correntes sendo arrastadas. Uma nova prisioneira era empurrada para dentro. Sua esposa. Imagine a cena: a mulher, já quebrada por meses de solidão, senta-se no chão úmido, abraçando os joelhos. A noite cai. De repente, a laje rende. Uma mão esquelética emerge das trevas, seguida por um corpo que se arrasta como um pesadelo. Ela deve ter pensado que enlouqueceu ou que o diabo em pessoa viera buscá-la. Mas não, era apenas Andrônico, sorrindo com os dentes amarelos pela falta de sol, sussurrando promessas que só um homem preso há anos poderia fazer. E ela? Engravidou. Por noites, eles se amavam na cela como se o mundo não existisse. De dia, ele voltava a ser um fantasma no buraco, enquanto os guardas passavam a poucos centímetros, sem suspeitar que o homem mais procurado do império estava debaixo deles. Até que, claro, a sorte ou a insensatez o traiu. Andrônico tentou fugir. Foi pego. Arrastado de volta às masmorras, onde o imperador, em um acesso de ironia divina, ordenou que lhe dessem vinho e pão fresco como se fosse um hóspede indesejado, não um traidor. Mas Manuel cometera um erro: subestimar a mente de seu primo. Dentro de uma ânfora de vinho, escondido entre a cera do selo, veio um presente, o molde de uma chave. Andrônico riu. Aquela noite, enquanto os ratos roíam os restos de seu jantar, ele esculpiu uma cópia em madeira, depois em metal roubado de uma grade enferrujada. A porta rangeu. Ele saiu. Não durou muito. Os soldados do imperador o capturaram novamente, desta vez nas terras dos alanos, um povo das montanhas que o teria entregue por um punhado de moedas. Andrônico, porém, tinha um dom: mentir como respirava. Diarreia. Gemeu, contorcendo-se no chão como um homem à beira da morte. Preciso, urgentemente. Os alanos, entre nojo e piedade, afrouxaram a vigilância. Ele sumiu no mato antes que percebessem que o andoente corria mais rápido que eles. Era a terceira fuga. A terceira humilhação para Manuel. E Andrônico, em vez de se esconder, fez o que qualquer homem sensato faria: foi para a Rússia. Lá, na corte do príncipe Yaroslav Osmomizo de Alish, ele inventou uma nova vida. Sou um nobre bizantino, primo do imperador, vítima de intrigas palacianas. Yaroslav, um homem que apreciava um bom vinho e uma história ainda melhor, abriu os braços. Os dois se embebedaram juntos, caçaram juntos, dividiram mulheres juntos. Andrônico viveu como um rei exiliado, até que a guerra entre Bizâncio e a Hungria mudou tudo. Manuel, desesperado por generais, enviou mensageiros: volte. Está perdoado. Precisamos de você. E assim, como um gato que sempre cai de pé, Andrônico voltou herói. Esmagou os húngaros no campo de batalha, recuperou sua posição, suas riquezas, a confiança do imperador. Manuel, grato, até considerou fazê-lo herdeiro. Mas Andrônico tinha outros planos. Quando o imperador anunciou que casaria sua filha com o príncipe húngaro Bela I, unindo os dois impérios em um só, Andrônico foi o único a se opor. Sua esposa ainda é jovem, majestade. Ela pode lhe dar um filho.
Por que entregar sua filha a estrangeiros? Manuel ouviu a objeção como uma faca nas costas. Demasiado perto do trono. Demasiado ambicioso. E assim, por segurança, enviou para governar a Quiliquia, uma província ingrata, onde os armênios o odiavam e a guerra era inevitável. Andrônico perdeu. De propósito? Quem sabe? O certo é que, derrotado, ele fugiu para Antioquia, onde os cruzados reinavam como senhores da guerra. E lá, entre as ruínas do Oriente, ele encontrou ela, Filipa, filha da antiga regente, viúva de um nobre francês. Uma mulher de cabelos negros como a noite e um sorriso que prometia mais do que o céu. Havia apenas um detalhe: ela era cunhada da imperatriz. Quando Manuel soube que seu primo não só seduzira a irmã de sua esposa, mas vivia com ela como marido, a fúria foi além da traição. Era incesto político. Era uma declaração de guerra. O imperador exigiu que os cruzados entregassem Andrônico, de preferência cego. Mas Andrônico, é claro, já havia desaparecido. Desta vez, seu destino era Jerusalém. E lá, no reino sagrado dos cruzados, ele fez o que melhor sabia: encantou um rei. Amalrico I, monarca de Jerusalém, ouviu suas histórias, riu de suas piadas, e lhe deu a cidade de Beirute. Sim, uma cidade inteira. Como se fosse um brinde após o jantar. Enquanto isso, Filipa, a amante que arriscara tudo por ele, foi esquecida. Andrônico já tinha novos planos. E novos alvos. Sua próxima vítima? Teodora, viúva do antigo rei Balduíno III. Uma mulher tão bela quanto perigosa e, claro, sobrinha do imperador Manuel. O romance foi tão escandaloso que até os cronistas bizantinos, acostumados a intrigas, ficaram sem palavras. Quando a notícia chegou a Constantinopla, Manuel não aguentou mais. Exércitos foram enviados para capturá-lo. Andrônico fugiu novamente para Damasco, para Bagdad, para a Geórgia, sempre um passo à frente, sempre com um novo disfarce, uma nova mentira. Em cada corte, ele se apresentava da mesma forma: sou Andrônico Comneno, primo do imperador de Bizâncio. Minhas desventuras são lendárias. Minha lealdade, bem, isso depende de quanto vocês estão dispostos a pagar. E, incrivelmente, funcionava. Emires muçulmanos lhe davam ouro. Príncipes georgianos lhe ofereciam tropas. Ele era um camaleão, um fantasma, um homem que transformava a vergonha em poder. Até que, em 1176, ele apareceu em Chaldia, um pequeno emirado à beira do Mar Negro, onde o governante local, seduzido por suas palavras, lhe presenteou com outra cidade, Coloneia. De lá, Andrônico reuniu um exército de mercenários e começou a saquear as fronteiras de Bizâncio. O império que o criara, que o traíra, que o perdoara, agora sangrava por suas mãos. Manuel, enfurecido, declarou-o herege. Os bispos o excomungaram. Mas Andrônico só riu. Quando finalmente foi capturado, não resistiu. Apresentou-se aos guardas descalço, com roupas rasgadas e uma corrente no pescoço, e anunciou: levem-me a Constantinopla. Irei a pé, se necessário. Quero me ajoelhar diante de meu primo e pedir perdão. E aqui, meus amigos, vem a pergunta que ecoa pelos séculos: por que Manuel não o matou? Por que, depois de tantas traições, tantos escândalos, tanta audácia, o imperador o poupou mais uma vez? A resposta? Porque Andrônico Comneno não era apenas um homem. Era um presságio. E presságios, bem, eles têm o hábito de se cumprir. Mas não foi bem assim que as coisas se desenrolaram. O imperador, em um gesto que desafia toda a lógica humana, não apenas o perdoou como o nomeou governador de Paflagonia. Sim, o mesmo homem que havia conspirado, traído e fugido mais vezes do que um gato tem vidas foi recompensado com poder, terras e uma nova chance para provar que, sim, ele era capaz de trair novamente. E lá ficou Andrônico, entre 1176 e 1180, governando uma província como se fosse um leão enjaulado, esperando o momento certo para rugir. Se houvesse cassinos na época, aposte, ele teria colocado tudo no zero e o zero sempre ganharia. Até que, em 1180, a morte bate à porta do Palácio Imperial. Manuel Comneno, o homem que por tanto tempo havia sido o único obstáculo entre Andrônico e o trono, expira. E com ele, expira também a frágil ordem que mantinha Constantinopla de pé.
A cidade, como um navio sem timoneiro, é tomada por duas facções em guerra aberta. De um lado, a viúva de Manuel e seu amante, um par que encarnava tudo o que havia de podre na corte, e do outro, os patriotas, aqueles que juravam lealdade a Alexio II, o filho de Manuel, um menino de apenas 11 anos e, portanto, um fantoche perfeito para quem soubesse puxar os fios. E foi então que Andrônico ouviu os rumores da discórdia. Não perdeu tempo. Partiu para Constantinopla como um falcão que avista a presa, entrando na cidade com a retórica de um salvador: o que estão fazendo com o filho do meu primo? Esse menino é sangue do meu sangue. Como ousam colocá-lo em perigo? Era a performance de uma vida. O traidor de ontem se transformava no protetor do herdeiro legítimo, o rebelde em regente leal, o lobo em pastor. A nobreza local, desconfiada, tentou resistir, mas Andrônico já não era mais o fugitivo de 15 anos atrás. Agora, ele era o defensor do jovem imperador, o homem que jurava sobre a tumba de Manuel que só queria justiça. E que justiça foi essa? Uma farsa sangrenta. Ele se ajoelhou diante do túmulo de Manuel e, com voz trêmula de emoção, ou de ódio mal disfarçado, proclamou: 15 anos vagando como um pária, perseguido por você de Damasco a Gorizia. 15 anos de exílio, de humilhação. E agora? Agora você está em minhas mãos. Tudo que era seu, sua família, seu legado, seu império, está à minha mercê. E eu farei o que bem entender: queimar, destruir, esmagar tudo o que você amou. Palavras que soavam como um juramento de vingança, não de lealdade. E assim, Constantinopla assistiu ao espetáculo grotesco de um duplo governo: o jovem Alexio II, o imperador de fachada, e Andrônico, o regente que segurava as rédeas e a faca. Todos sabiam o que viria a seguir. Até as crianças nas ruas sussurravam: esse menino não viverá para ver o próximo inverno. E não viveram. Em um gesto que surpreendeu apenas os ingênuos, Andrônico estrangulou o próprio sobrinho com uma corda de seda, como se quisesse provar que até o assassinato poderia ser elegantemente cruel. E assim, após décadas de conspirações, exílios e retornos triunfais, Andrônico Comneno finalmente coroou-se imperador de Bizâncio. Mas reinar não era o mesmo que governar. Seu curto reinado começou como uma tempestade de sangue e fogo. Enquanto ele ainda se acomodava no trono, Constantinopla ardia em uma guerra civil não declarada. A facção da viúva de Manuel e seus aliados latinos, sim, aqueles mesmos mercadores venezianos e genoveses que há décadas sugavam a riqueza do império, foram caçados como ratos. Igrejas católicas foram incendiadas. 4.000 europeus foram vendidos como escravos. Uma comunidade de 60.000 latinos, que há gerações vivia na cidade, foi expulsa, saqueada, massacrada. E quando o pó baixou, Andrônico, com a hipocrisia de um político nato, estendeu a mão em falsas desculpas: lamentável, realmente lamentável. Mas o que eu poderia fazer? Foi a turba, a paixão do momento. Claro que pagarei compensações. Voltem, por favor. Ninguém acreditou nele. Ninguém gostava dele. Desde o primeiro dia, os murmúrios de traição envenenaram os corredores do palácio. Andrônico, paranoico, começou a consultar adivinhos e oráculos, como um homem que sabe que o fim está próximo e busca qualquer sinal de esperança. Quanto tempo ainda terei o trono? Quem me derrubará? Perguntava, ávido por respostas. E os presságios foram claros: seu inimigo se chamará Isaque. Ele, é claro, interpretou mal, pensou no Isaque de Chipre, um governador distante, e enviou tropas para eliminá-lo. Mas o verdadeiro Isaque estava muito mais perto. Era Isaque Ângelo, seu próprio parente de sangue, um homem cuja ambição Andrônico subestimara, como sempre subestimava aqueles que considerava inferiores. Quando os guardas foram prendê-lo, Isaque sacou a espada e cortou-os em pedaços. E então, como um incêndio em um campo seco, a revolta explodiu. A plebe, os pobres, os esquecidos, todos aqueles que Andrônico havia oprimido, se levantaram. Os palácios dos nobres foram saqueados. As chamas devoraram os símbolos de um império podre. E o grande Andrônico Comneno, o homem que havia sobrevivido a tudo, correu. Tentou fugir com sua amante e o que restava do tesouro imperial, como um ladrão apanhado em flagrante. Mas o destino, que por tanto tempo lhe havia sorrido, finalmente virou as costas. Foi capturado, arrastado de volta à cidade que odiava e amava em igual medida, e jogado aos pés de uma multidão sedenta por vingança.
o que se seguiu não foi uma execução. Foi um espetáculo de crueldade calculada, projetado para apagar até a memória de seu nome. Primeiro, arrancaram sua barba, símbolo de dignidade imperial, como se quisessem despir-lhe a humanidade. Depois, quebraram seus dentes, um por um, para que não pudesse mais sorrir com aquele ar de superioridade. Cortaram-lhe a mão direita, a mão que assinará decretos, que empunhara espadas, que estrangularam o imperador criança. E mesmo assim, ele não morreu. Sobreviveu 4 dias na masmorra, como se o próprio inferno relutasse em recebê-lo. Até que, no 4º dia, o arrastaram para fora. Amarraram-no a um camelo, sim, um camelo, como se quisesse humilhá-lo até no animal que o carregava, e o levaram ao hipódromo, o mesmo lugar onde outrora imperadores eram aclamados. Lá, amarraram-no a uma estaca e começaram o trabalho sujo. Primeiro, furaram-lhe o olho direito. Depois, cortaram-lhe a língua, para que não pudesse mais mentir. E então, enquanto a multidão uivava, começaram a esfolá-lo vivo. Dizem que, mesmo assim, Andrônico não gritou. Apenas murmurava, entre dentes quebrados, depressa. Por piedade, que isto acabe. Até que, finalmente, a morte teve misericórdia. Seu corpo foi esquartejado, os pedaços jogados em uma fossa de esterco, como se nem mesmo a terra quisesse recebê-lo inteiro. E assim terminou a vida do homem que desafiou imperadores, traiu famílias e jogou um império contra as paredes. Bizâncio, agora, tinha novos donos, a dinastia Ângelo, que começava com Isaac II, o mesmo Isaac que Andrônico havia ignorado até o fim. Mas se pensavam que os Ângelos trariam estabilidade, enganavam-se. Isaac II, o novo imperador, começou seu reinado como um palhaço trágico. Distribuiu dinheiro ao povo que o aclamara, o mesmo dinheiro que depois cobraria de volta com juros. Preparou um casamento suntuoso, enquanto o tesouro sangrava. E quando os búlgaros, esmagados por impostos, se rebelaram, Isaac marchou contra eles, apenas para ser derrotado, cego e deposto pelo próprio irmão, Alexios III, em 1195. Mas isso é outra história. Porque, enquanto Isaac brincava de ser imperador, algo muito pior se aproximava do horizonte. Em 1187, um nome ecoou pelo mundo como um trovão: Saladino. O grande sultão, o leão do Islã, havia esmagado os cruzados em Hattin, reconquistado Jerusalém e reduzido a cristandade a escombros. A Europa, em pânico, uniu 3 reis sob uma mesma bandeira, ou pelo menos, sob a ilusão de uma causa comum. Ricardo Coração de Leão, o guerreiro lendário, Filipe Augusto, o astuto rei francês, e Frederico Barba Ruiva, o imperador que sonhava refazer os passos de Carlos Magno. E todos eles marcharam sobre Bizâncio. Os exércitos cruzados atravessaram as terras de Isaac como uma praga de gafanhotos, saqueando, exigindo suprimentos, tratando Constantinopla como um hotel de passagem. Barba Ruiva, em um acordo com Isaac, levou suas tropas pela Anatólia, até afogar-se em um rio, vestido em sua armadura, como se o próprio destino zombasse de sua ambição. Uma ironia que, séculos depois, um certo Adolf Hitler ignoraria ao batizar uma operação com seu nome. Enquanto isso, Ricardo e Filipe, após saquearem o que puderam, seguiram para a Terra Santa, deixando para trás um império exausto, dividido e à beira do colapso. E Isaac II, cego pela ganância e pela incompetência, cometeu o último erro. Em 1195, enquanto se preparava para mais uma guerra contra os búlgaros, sim, os mesmos búlgaros que ele havia oprimido até a revolta, seu irmão, Alexios III, tomou o trono. Isaac foi cegado, jogado em uma masmorra, e Bizâncio mergulhou ainda mais fundo no caos. Porque, quando um império começa a devorar a si mesmo, o banquete só termina com a destruição. E o banquete de Bizâncio estava apenas começando. E assim começaram os últimos dias de Bizâncio. Isaac Ângelo, cegado pelo próprio irmão, não foi morto, apenas abandonado nas trevas de uma masmorra. Enquanto isso, Alexios III coroava-se imperador, acreditando que o trono estava seguro. Mas a história tem um gosto amargo pela ironia: o homem que cegou o irmão para garantir seu poder não contava com a fúria de um império que já não tinha mais nada a perder. E foi então que Isaac, ainda com os olhos vazios de luz, estendeu as mãos não para Deus, nem para seu povo, mas para os homens que menos deveriam ser chamados, os cruzados. Me depuseram injustamente, me cegaram como a um criminoso, sussurrou aos emissários latinos, enquanto seu filho, o jovem Alexios IV, repetia as mesmas palavras com a urgência de quem vê o abismo se abrir sob os pés.
A eles, prometeram ouro, terras, o tesouro de uma cidade que há séculos acumulava riquezas além da imaginação. E os cruzados, que partiram para libertar Jerusalém, agora olhavam para Constantinopla com olhos de saqueadores. O plano deu certo demais. Isaac voltou, arrastado de volta ao trono não pela vontade de seu povo, mas pelas espadas estrangeiras que marchavam sob suas muralhas. E como o imperador cego poderia governar? Ele coroou o filho, Alexios IV, como co-imperador, transformando a corte bizantina em um teatro do absurdo, um velho sem visão e um jovem sem poder, ambos reféns das promessas que não podiam cumprir. Porque Constantinopla, outrora rainha das cidades, estava falida. Os cruzados acamparam diante dos muros, seus estandartes tremulando ao vento como um aviso: onde está nosso pagamento? Isaac e Alexios IV esvaziavam igrejas, derretiam cálices sagrados, extorquiam a nobreza, mas era como tentar encher um oceano com gotas de sangue. A cidade fervilhava em revolta. Ninguém queria pagar pelo erro de um imperador que voltará nas costas de uma horda estrangeira. E aqui está o detalhe que a história não esquece: aqueles homens não vieram com a bênção de Deus para saquear uma cidade cristã. O Papa Inocêncio III, que os enviará para reconquistar a Terra Santa, hesitou quando soube do desvio de rota. Nenhuma bulas, nenhuma absolvição para o que estavam prestes a fazer. Os cruzados sabiam disso. Mas quando viram Constantinopla pela primeira vez, tudo mudou. Um deles escreveu, atordoado: nunca vi riquezas iguais em todas as capitais da Europa. 40 cidades não conteriam o que há aqui. Ouro nos tetos, mármore nas ruas, sedas que brilhavam como chamas. E eles, homens endurecidos pela guerra, tremiam de desejo. Não eram mais soldados de Cristo. Eram lobos diante de um banquete. Dentro dos muros, o caos. Isaac, o cego, tentava governar enquanto o filho, Alexios IV, conspirava para afastá-lo. A nobreza murmurava traição. O povo, esmagado entre a fome e a vergonha, via seus imperadores como fantoches de um jogo que já estava perdido. Até que, em um último ato de desespero, a cidade expulsou ambos, pai e filho, como lixo jogado para fora dos portões. E então veio o absurdo final: ninguém queria ser imperador. A coroa de Bizâncio havia se tornado veneno. Ofereceram o trono a um jovem aristocrata, Nicolau Canabo, que suplicou à mãe: não me faça isso. Não quero. Tentou arrancar a coroa da própria cabeça, como se ela queimasse. Mas o império não aceitava a recusa. No vácuo do poder, outro homem emergiu das sombras, Alexios Ducas, que se coroou como Alexios V, o último suspiro de uma dinastia moribunda. Os cruzados não esperaram mais. Eles haviam devolvido o imperador ao trono e não receberam nada em troca. Agora, outro homem sentava-se no palácio, enquanto suas promessas se dissolviam como fumaça. A decisão foi tomada não em conselhos sagrados, mas no silêncio cúmplice de homens que já haviam cruzado a linha entre a Guerra Santa e a pirataria. A frota veneziana, aliada dos cruzados, avançou pela Baía do Chifre de Ouro, aquela mesma entrada que, por séculos, fora protegida por correntes de aço e fogo grego. Mas os venezianos sabiam dos segredos de Bizâncio. Cobriram os navios com couro embebido em vinagre, teceram redes de videiras sobre os convéis. Quando os defensores lançaram seu fogo sagrado, as chamas escorregaram como água. O último escudo de Constantinopla havia falhado. E então, em 12 de abril de 1204, o inferno desceu sobre a cidade. 70.000 bizantinos contra 30.000 invasores. Números não importavam. Os cruzados escalaram os muros com ganchos de ferro, enquanto as catapultas esmagavam corpos contra as pedras. Os defensores lutaram como leões, mas leões também sangram. E quando as primeiras bandeiras latinas foram hasteadas sobre as torres, o saque começou. O que se seguiu não foi guerra. Foi carnificina. Templos profanados, altares transformados em estábulos, cavalos defecando sobre mosaicos de santos. Cruzados bêbados cantavam canções obscenas nos púlpitos, enquanto outros arrancavam pedras preciosas dos olhos das imagens sagradas. O fogo devorava bibliotecas que guardavam saberes perdidos. O ouro derretia nas mãos dos saqueadores, e o sangue escorria pelas ruas como se a própria cidade chorasse. E o pior: não foram os infiéis que fizeram isso. Não foram os turcos, nem os pechenegues, nem os normandos. Foram cristãos.
Os mesmos que beijavam o crucifixo pela manhã e à noite violavam freiras nos mosteiros. Os mesmos que juravam proteger a fé e agora pisoteavam o ícone sob as botas. As notícias do saque chegaram a Husum como um grito de horror. Os latinos vieram, queimaram Constantinopla, roubaram suas relíquias, cuspiram em seus santos. A partir daquele dia, o Ocidente deixou de ser um irmão distante para se tornar uma ameaça. Não era mais questão de desconfiança, era medo. Porque se homens que rezavam ao mesmo Deus podiam fazer aquilo, então nenhuma aliança era segura, nenhuma palavra podia ser acreditada. Alexios V, o último imperador, tentou fugir. Foi capturado, cegado pelo próprio sogro, o mesmo destino que lhe ajudara a tecer para outros e entregue aos cruzados. Seu corpo foi atirado do alto da coluna de Teodósio, espatifando-se contra o chão enquanto a cidade ardia ao fundo. Constantinopla, a invencível, estava em ruínas. Bizâncio, o império que desafiara Roma, que sobrevivera a persas, árabes e búlgaros, morreu não pela espada de um inimigo externo, mas pela ganância de seus próprios filhos. Traições, ambições, a cegueira de homens que preferiram se devorar a unirem-se contra a tempestade. Aquele não foi o fim da história, porque impérios, como fantasmas, às vezes se recusam a morrer. Mas a Bizâncio que o mundo conhecia, a cidade que era o umbigo da terra, a última herdeira de Roma. Ela se foi. E o que restou não foi um império. Foi uma cicatriz.